Existe uma pergunta que poucos fazem em voz alta, mas que a maioria carrega em silêncio. Por que minha vida cristã parece tão pesada se o Evangelho prometeu leveza? Por que minha fé oscila tanto se o Espírito que me habita é eterno e inabalável? Por que eu ainda luto contra os mesmos padrões, os mesmos medos, as mesmas derrotas, depois de anos confessando o nome de Jesus? Essa pergunta não é falta de fé, é diagnóstico. E o diagnóstico aponta para uma realidade que a igreja raramente confronta com coragem. A maioria dos crentes vive com o Espírito Santo dentro, mas não vive sob o controle do Espírito Santo. Há uma diferença abissal entre ter o Espírito e ser governado por ele. E essa diferença explica tudo. Paulo escreveu aos Efésios com uma instrução que na superfície parece simples, mas que carrega uma profundidade que demora anos para ser completamente absorvida. Ele diz em Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A escolha dessa comparação não foi acidental. Paulo era rabino. Ele sabia o que estava fazendo quando colocou embriaguez e plenitude do Espírito na mesma frase. Porque ele queria que você entendesse que o álcool faz com o corpo, assumir o controle, dominar os reflexos, alterar a percepção, conduzir o comportamento, é exatamente o que o Espírito Santo faz com a alma quando lhe é dado o governo completo. Quando alguém está embriagado, não é mais ele quem dirige, é o que ele bebeu. Seus pensamentos são conduzidos, suas reações são moldadas, seu humor é controlado. Paulo pega essa imagem e inverte. Em vez de ser controlado por uma substância que destrói, seja controlado por uma presença que transforma. Em vez de entregar o governo da sua vida ao que te embrutece, entregue ao que te santifica. Mas aqui começa o confronto real, porque encher-se, no original grego, pleruste, está no imperativo presente passivo. Isso significa três coisas ao mesmo tempo. É uma ordem, é um processo contínuo e é algo que acontece a você enquanto você se posiciona para receber. Não é um evento único. Não é um batismo emocional que acontece uma vez e resolve tudo. É uma rendição diária, às vezes horária, em que você abre mão do controle voluntariamente e diz: Senhor, esse dia é teu, esse pensamento é teu, essa decisão é tua. A questão que precisa ser feita agora, antes de qualquer outro ensinamento, é esta: quem está no controle da sua vida hoje? Não na teoria, na prática. Quem decidiu como você reagiu ontem quando foi contrariado? Quem escolheu o que seus olhos consumiram na última semana? Quem governou a forma como você tratou as pessoas mais próximas, aquelas que você mais ama e que mais te veem sem máscara? Essa resposta define muito mais do que sua espiritualidade. Ela define a direção da sua vida inteira. Há um episódio nos Atos dos Apóstolos que a maioria conhece, mas que poucos param para dissecar com cuidado. No capítulo 2, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos reunidos no cenáculo. Eles começaram a falar em línguas. A multidão ao redor ficou perplexa, e alguns, para dar sentido ao que não conseguiam compreender, disseram: estão cheios de vinho doce. Atos 2:13. É fascinante. Até os incrédulos perceberam que algo havia tomado o controle daquelas pessoas. Eles erraram na conclusão, mas acertaram na observação. Aquelas pessoas não estavam mais sendo governadas pelo ordinário. E Pedro, o mesmo Pedro que semanas antes havia negado Jesus 3 vezes diante de uma criada, levantou-se e pregou com uma autoridade que converteu 3.000 pessoas em um dia. Você acha que foi talento de orador? Treinamento retórico? Não, foi o mesmo Pedro, mas o governante interno havia mudado. Antes era o medo quem decidia, agora era o Espírito. Isso levanta uma questão que dói na alma de quem é honesto. O que em você ainda está sendo governado pelo medo?
Pelo orgulho? Pelo ressentimento que você chama de cuidado com os limites? Pela ansiedade que você chama de ser responsável? O Espírito não divide o trono. Ele não negocia parceria com a carne. Quando ele assume o controle, é controle. Quando a carne ainda governa certas áreas, o Espírito está sendo restringido naquelas áreas. Paulo diz em Gálatas 5:17, algo que pouca gente cita sem desconforto. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Não é uma guerra que vai embora, é uma guerra que exige vencedor declarado a cada manhã. E o vencedor não é determinado por quanto você ora na quinta-feira. É determinado por a quem você entrega o controle quando chega a sexta-feira, com todas as suas pressões, tentações e demandas. Existe um padrão que se repete na Bíblia com uma consistência perturbadora. Sempre que o Espírito de Deus assume o controle de alguém, a primeira coisa que muda não é a circunstância, é a direção. Moisés estava fugindo. O Espírito o virou de frente para o faraó. Jeremias queria se calar. O Espírito tornava a palavra como fogo nos seus ossos, e ele não conseguia reter. Jeremias 20:9. Ezequiel estava entre os exilados, paralisado pela realidade da derrota. O Espírito o pôs de pé e o enviou. Ezequiel 2:2. A questão não é o que Deus vai fazer por você, a questão é o que Deus pode fazer através de você quando o Espírito tem o governo real, não o governo teórico que você declara no louvor, o governo prático que aparece nas conversas difíceis, nas decisões financeiras, nas relações que desgastam, nos momentos em que ninguém está olhando. Você já se perguntou por que certas pessoas passam por tempestades que destruiriam qualquer um e saem do outro lado mais inteiras do que entraram? Não é resiliência psicológica, não é temperamento forte, é o resultado de uma vida que aprendeu a se render ao governo do Espírito antes de a tempestade chegar. Porque quando o Espírito é o piloto, a turbulência não muda o destino. O profeta Isaías viu o Senhor assentado no trono, alto e exaltado, em Isaías 6. E a primeira reação não foi alegria, foi terror. Ai de mim, porque estou perdido. A presença real do Santo expõe o que a religião consegue esconder. Ela não te faz sentir melhor sobre quem você é. Ela te mostra quem você é. E então, depois da exposição, vem a brasa. A purificação. E depois da purificação vem a voz, a quem enviarei. E Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o padrão, exposição, purificação, comissão. Não há atalho, não há versão light. Quando o Espírito assume o controle, a primeira coisa que ele faz é iluminar o que estava nas sombras, não para te condenar, para te libertar. Porque você não pode ser governado plenamente por ele enquanto mantém zonas de escuridão que só você e o inimigo conhecem. Essa é a tensão que precisamos carregar ao longo de todo este sermão. O Espírito Santo não veio para te fazer sentir bem, ele veio para te transformar, e transformação real sempre custa o governo de si mesmo. Há algo que acontece quando uma pessoa entrega o controle real ao Espírito Santo, que não pode ser fabricado, imitado ou produzido por esforço humano. Paulo chama de fruto, não frutos, no plural de conquistas pessoais. Fruto, no singular orgânico de algo que cresce porque a árvore está ligada à raiz certa. Gálatas 5:22 não é uma lista de virtudes para você tentar alcançar. É uma descrição do que cresce naturalmente quando o Espírito governa. E aqui está o ponto que inverte tudo que a religião de performance ensina. Você não produz amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Você os recebe como consequência de quem habita em você e a quem você permite governar.
A diferença entre tentar ser paciente e ter o Espírito produzindo paciência em você é a diferença entre pintar frutos de plástico numa árvore morta e plantar a árvore certa no solo certo e esperar que ela produza. Mas o que significa, na prática, deixar o Espírito produzir isso? Significa que há momentos em que você sente uma raiva legítima diante de uma injustiça real. E em vez de reprimir ou explodir, você pausa e diz: Senhor, o que o Espírito faz com isso? E algo acontece que não é natural. A raiva se converte em intercessão. A mágoa se transforma em compaixão. O orgulho ferido se dobra em humildade genuína. Não porque você é extraordinário, porque Ele é. Você já viveu um momento assim? Um momento em que você deveria ter reagido de uma forma, e todo o seu interior gritava para que você reagisse daquela forma, mas algo te segurou, te silenciou, te redirecionou. Não foi sua força de vontade, foi o governante interno exercendo autoridade sobre a carne que queria reagir. Esse é o Espírito Santo no controle. Discreto, firme, real. Olha o que aconteceu com Estevão em Atos 7. Ele estava sendo apedrejado, não estava em um retiro espiritual tranquilo. Estava morrendo com pedras quebrando seus ossos. E o texto diz que ele viu os céus abertos e Jesus de pé à direita do Pai. Atos 7, 55, 56. E então ele orou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com pedras caindo sobre ele, as últimas palavras que saíram da sua boca foram de perdão pelos seus assassinos. Você acha que Estevão era um super-herói espiritual que tinha um nível de santidade que você nunca vai alcançar? Não. O texto diz antes disso que ele era cheio do Espírito Santo. Atos 6:5. É exatamente isso. Um homem cheio do Espírito, morrendo, produzindo perdão que nenhuma carne humana produziria sozinha. Não foi Estevão quem perdoou. Foi o Espírito produzindo em Estevão o mesmo perdão que Jesus havia pronunciado na cruz. Isso nos força a uma pergunta incômoda. O que você produz quando está sob pressão extrema? Não quando está bem, quando a vida aperta, quando você é traído por alguém em quem confiava. Quando seu filho faz uma escolha que quebra seu coração. Quando seu casamento passa por uma fase que parece sem saída. Quando seu corpo adoece e a cura não vem no prazo que você esperava. O que sai de você quando a pressão máxima é aplicada? Porque é exatamente aí que fica claro quem está governando. O Senhor Jesus disse algo perturbador em João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Não quase nada, não coisas grandes, nada. A palavra grega é ouden, zero absoluto de valor eterno sem a conexão com ele. Agora pense em quanto de sua vida cristã você tem tentado fazer com sua própria força, sua própria sabedoria, seu próprio planejamento, apenas pedindo a Deus que abençoe o que você já decidiu. Quantas vezes você tomou a decisão primeiro e depois orou pedindo confirmação? Isso não é rendição, é administração. E o Espírito não foi enviado para administrar o que você já decidiu. Ele foi enviado para governar o que você ainda não decidiu, para iluminar o caminho antes de você caminhar, para te reter quando você está prestes a errar, para te impulsionar quando você está com medo de avançar. Há uma cena no livro de Números que raramente é pregada, mas que guarda uma riqueza imensa. Moisés estava sobrecarregado com o povo, exausto, chegou ao ponto de pedir a Deus que o matasse. Números 11:15. E o que Deus fez? Não repreendeu Moisés pela fraqueza. Disse: Ajunta para mim 70 homens dos anciãos de Israel, e porei sobre eles o mesmo espírito que está sobre ti. Deus respondeu ao esgotamento de Moisés com distribuição do Espírito. A solução para a sobrecarga não foi reorganização gerencial, foi derramamento do Espírito sobre mais pessoas. E quando o Espírito desceu sobre os 70, eles profetizaram. Mas 2 homens, Eldade e Modade,
que estavam no acampamento e não foram ao tabernáculo, também receberam o Espírito e profetizaram. Josué ficou perturbado e disse a Moisés para os deter. E Moisés respondeu com uma das frases mais belas do Antigo Testamento: tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Números 11:29. Isso era uma antecipação de Joel 2:28 e de Pentecostes. O coração de Deus sempre foi derramar seu Espírito sobre toda a carne, não só sobre profetas, não só sobre líderes, sobre filhos e filhas, sobre jovens e velhos, sobre servos e servas. O Espírito não é privilégio de uma classe espiritual. É herança de todo aquele que nasceu de novo. Mas herança e posse são coisas diferentes. Você pode ter direito legal a algo e nunca entrar na posse real. Quantos crentes têm o Espírito como herança prometida, mas vivem como se ele fosse um hóspede ocasional em vez do governante permanente? Quantos receberam o Espírito na conversão, mas nunca deliberadamente disseram: a partir de hoje não serei mais o Senhor da minha própria vida? Isso é o que Paulo chama em Romanos 12:1 de sacrifício vivo. Não morto, que não sente nada. Vivo, que sente tudo, mas escolhe ficar no altar. A adoração mais profunda não é a que você oferece cantando. É a que você oferece quando poderia levantar do altar e não levanta. Quando poderia reagir com a carne e escolhe permanecer rendido. Quando poderia tomar de volta o controle e diz: não, esse altar é teu, Senhor, porque o governo do Espírito não é passividade, é rendição ativa. É acordar todo dia e tomar a decisão mais difícil que existe. Não vou me governar hoje. Não vou confiar nos meus instintos, minha sabedoria, meu histórico de como as coisas funcionam. Vou confiar naquele que me conhece melhor do que eu me conheço. E quando você toma essa decisão de forma consistente, algo começa a mudar. Não de uma vez, mas de forma cumulativa e irresistível. O fruto começa a crescer onde antes havia espinhos. A paz começa a habitar onde antes habitava a ansiedade. O amor começa a fluir onde antes havia julgamento constante. Não porque você melhorou, porque o governante melhorou o ambiente interno. Existe uma frase que o apóstolo Paulo escreveu que a tradição evangélica muitas vezes trata como poesia devocional, mas que é, na verdade, uma das declarações mais radicais já escritas sobre identidade e controle. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é metáfora decorativa, é declaração ontológica. Paulo está dizendo: o ser que antes governava esta vida foi executado. O que vive agora é outro. O que decide agora é outro. O que ama, serve, sofre, resiste e avança agora é outro governante no mesmo corpo. Se isso é verdade, e a palavra diz que é, então por que ainda há tanto de eu na vida de quem se diz crucificado com Cristo? Por que ainda há tanto controle do ego, tanta defesa do orgulho, tanta resistência à correção, tanta escravidão à opinião alheia? Porque crucificação não é evento instantâneo que acontece uma vez. Paulo disse em 1 Coríntios 15:31, morro cada dia. A cruz não é uma lembrança histórica, é uma postura diária. O problema com a cruz é que ela dói antes de libertar. A carne não quer morrer, ela negocia, ela propõe acordos. Ela diz: eu cedo esse pecado óbvio, mas esse aqui eu guardo. Ela diz: eu me rendo nessa área, mas essa zona é minha. E enquanto houver zonas de negociação com a carne, o Espírito não tem governo pleno. Ele tem territórios. E o Espírito Santo não veio para ser proprietário de territórios. Ele veio para ser Senhor. Senhor, Kyrios no grego, não é título honorífico, é título de governo absoluto. Quando chamamos Jesus de Senhor, estamos declarando que Ele tem autoridade total sobre tudo que nos pertence.
Mas quantos de nós chamamos Jesus de Senhor nos momentos de louvor e o substituímos por nós mesmos nos momentos de decisão? Pense em Ananias e Safira, em Atos 5. Eles não eram ímpios declarados. Eram membros da comunidade cristã primitiva. Eles venderam uma propriedade e decidiram dar parte do valor à igreja. Até aí, parece generosidade. O problema não era quanto deram. O problema estava em Atos 5:3, onde Pedro diz que Satanás encheu o coração deles para mentir ao Espírito Santo. Eles quiseram parecer totalmente rendidos, sem estar totalmente rendidos. Eles quiseram a honra da entrega total com o conforto da retenção parcial. E o julgamento foi severo porque a hipocrisia espiritual é diferente da fraqueza comum. A fraqueza diz, sei que devo me render e ainda não consigo. A hipocrisia diz, vou parecer rendido para manter os benefícios da reputação, enquanto retenho o que me convém. O Espírito Santo não pode ser enganado. E onde há engano deliberado diante dele, sua presença se afasta. Não como punição arbitrária, mas como consequência natural de que luz e trevas não podem habitar o mesmo espaço com confortável convivência. Isso faz você pensar, em que área da sua vida você está parecendo rendido sem estar rendido? Não estou falando de imperfeição. Todos somos imperfeitos. Estou falando de escolha deliberada de manter controle sobre algo que você sabe que deveria estar sob o governo de Deus. Pode ser um relacionamento que você sabe que não agrada a Deus, mas você racionaliza. Pode ser uma fonte de renda que você sabe que não resiste à luz da palavra, mas você justifica. Pode ser uma amargura que você chama de cautela, uma fuga que você chama de descanso, um controle que você chama de liderança. O Espírito não briga por espaço, mas ele também não finge que os compromissos que você mantém com a carne não existem. Ele os ilumina. E quando você ignora a iluminação repetidamente, a sensibilidade espiritual começa a embotar. Não porque o Espírito saiu, mas porque você treinou seu coração a não responder à sua voz. Há uma passagem pouco visitada em Ezequiel 36 que precisa ser lida com atenção pastoral. Deus diz ao profeta, falando ao povo em exílio, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis e cumprais os meus preceitos. Ezequiel 36, 26, 27. Olha o que esse texto diz. Não é, vou te dar força para obedecer. É, vou pôr meu espírito dentro de você e ele fará que você ande nos meus caminhos. O sujeito da obediência, na economia do novo pacto, não é a sua força de vontade, é o espírito que Deus colocou em você. A obediência que Deus produz não é conquista humana, é fruto de habitação divina. Isso não elimina sua responsabilidade, mas redimensiona ela. Sua responsabilidade não é obedecer pela força, é permanecer na condição em que o Espírito pode produzir obediência através de você. É manter o canal aberto, é não apagar o fogo. 1 Tessalonicenses 5,19, com escolhas que sufocam a operação do Espírito. O que apaga o fogo do Espírito? Não necessariamente pecados grandes e óbvios. Às vezes é a pressa que não deixa espaço para ouvir. Às vezes é o entretenimento ininterrupto que preenche cada silêncio. Às vezes é a amargura carregada que cria uma película entre você e a presença de Deus. Às vezes é a independência espiritual. Esse orgulho sutil que diz, conheço a Bíblia o suficiente para decidir sozinho. João disse em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz não é ser perfeito, é ser transparente. É não ter zonas de sombra que você deliberadamente protege da exposição divina.
O Espírito pode operar com plenitude em vidas que andam na luz. Não vidas sem falhas, mas vidas sem esconderijos. Quando o Espírito tem esse tipo de acesso irrestrito, quando não há portas trancadas e cortinas baixadas, quando você genuinamente se abre para que Ele ilumine cada cômodo da sua alma, o que acontece é simplesmente sobrenatural. Não no sentido de sempre espetacular, mas no sentido de consistentemente além do que a natureza humana sozinha pode produzir. A igreja em Corinto era uma das mais problemáticas do Novo Testamento. Havia divisões, imoralidade, processos judiciais entre irmãos, confusão no culto, desordem na ceia do Senhor. E Paulo lhes escreve uma das perguntas mais perturbadoras de toda a Escritura, em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O verbo que ele usa, oikei, significa residir de forma permanente, habitar como morada estabelecida. Ele não está perguntando se eles acreditam na doutrina. Ele está espantado com a distância entre o que eles confessam e como vivem. Como pessoas em quem o Espírito de Deus habita permanentemente podem se tratar com desprezo, competição e imoralidade? Como o templo do Espírito pode tolerar o que o Espírito abomina? E a resposta que a própria Escritura dá é que ter o Espírito habitando e ser governado pelo Espírito são realidades distintas. O Espírito havia entrado, mas os coríntios ainda viviam segundo a lógica do mundo. Paulo o chama em 1 Coríntios 3:1 de carnais, não inconversos, mas crentes que ainda se deixam governar pela carne em vez de pelo Espírito. Isso é uma radiografia de grande parte da igreja contemporânea, não de hipócritas que fingem ser cristãos, de pessoas genuinamente convertidas, genuinamente amadas por Deus, genuinamente habitadas pelo Espírito, mas que nunca entregaram o governo real, que nunca disseram com seriedade: Senhor, não apenas habita em mim, governa em mim. E quando essa entrega não acontece, a vida cristã fica reduzida a uma série de esforços religiosos. Ir ao culto, ler a Bíblia, dar o dízimo, evitar os pecados óbvios, sem que haja transformação profunda do caráter, sem que haja santidade que se manifesta no cotidiano invisível, sem que haja poder para romper padrões que se repetem há anos. O profeta Isaías, no capítulo 61, descreve a unção do Espírito com uma série de propósitos concretos. Pregar boas novas aos mansos, curar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos, consolar os que choram, dar-lhes coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Essa não é uma lista de bênçãos que Deus promete dar a você passivamente. É uma lista de transformações que o Espírito opera em você ativamente quando tem o governo. A cinza que você carrega, aquela memória de fracasso, aquela identidade quebrada que você construiu sobre o que os outros disseram de você, o Espírito não só remove, ele substitui por coroa. Mas você precisa deixar que ele tire a cinza. E muita gente se apega à cinza porque ao menos a cinza é conhecida. A coroa exige um eu que você ainda não sabe ser. Você já percebeu como é mais fácil habitar o sofrimento familiar do que arriscar a alegria desconhecida? É mais seguro continuar ansioso do que aprender a confiar de verdade. É mais previsível permanecer no padrão de derrota do que entrar em uma temporada de vitória que te obriga a assumir responsabilidades novas. A carne prefere a escravidão conhecida à liberdade que exige crescimento. O Espírito, quando governa, rompe esse ciclo, mas ele rompe do jeito dele, não do seu. E aqui está uma das tensões mais mal resolvidas na vida espiritual de muita gente. Queremos que o Espírito nos liberte das consequências do nosso passado, sem nos transformar na natureza do nosso presente. Queremos o fruto sem a poda.
Jesus disse em João 15:2 que o Pai poda todo galho que dá fruto, para que dê mais fruto. Poda não é punição, é preparação, mas dói como punição. E se você não entende que o Espírito Santo às vezes opera através de perdas, de silêncios, de esperas, de remoções de coisas que pareciam boas, você vai interpretar a poda como abandono e vai tentar recuperar o que Deus está removendo, resistindo à operação do Espírito que está trabalhando para que você produza mais. Há mulheres e homens que passaram anos resistindo a uma poda, um relacionamento que Deus estava removendo, uma posição que Deus estava tirando, um projeto que Deus estava encerrando, e gastaram energia tentando restaurar o que o Espírito estava descontinuando. Não porque Deus os abandonou, porque o Espírito queria dar-lhes mais e eles ficaram agarrados ao menos. Isso exige uma pergunta de coragem real. O que você está tentando preservar, que o Espírito está tentando remover? Não precisa ser algo pecaminoso. Às vezes, é algo bom que virou ídolo. Uma segurança financeira que virou o verdadeiro Deus das suas decisões. Uma reputação que virou mais importante que a obediência. Uma versão de si mesmo que você protege porque tem medo de quem você é quando essa versão desaparece. O Espírito Santo não destrói para destruir. Ele remove para reconstruir. Ele poda para multiplicar. Mas o processo intermediário entre a remoção e a reconstrução exige uma fé que não se apoia no que você vê, porque no meio da poda você não vê colheita. Você vê só o que foi tirado. É exatamente nesse momento que o governo do Espírito se torna mais essencial e mais difícil de manter. Quando tudo o que era visível foi removido e só resta o que é invisível. Só resta a palavra que prometeu, só resta a presença que não abandona. Só resta o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Porque há momentos em que nossa dor é grande demais para a nossa linguagem, mas não grande demais para o Espírito que habita em nós. Tem um momento nos evangelhos que nunca sai da memória de quem o lê com honestidade. É Getsêmani. E o que acontece ali não é apenas a cena da angústia de Jesus antes da cruz. É a cena mais radical de rendição ao Pai na história humana. E ela é inseparável do Espírito. Jesus, que existia desde a eternidade, que criou todas as coisas por meio dele. João 1:3. Esse mesmo Jesus, em sua humanidade plena, sente o peso do que está diante dele com tal intensidade que o suor se torna como gotas de sangue. Lucas 22:44. E ele ora: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa oração é a oração do governo entregue. Não é oração de resignação fria. É oração de rendição ativa em meio à dor real. Jesus não fingiu que não havia custo. Ele conhecia o custo com precisão absoluta. E ainda assim, com plena consciência do custo, ele escolheu submeter sua vontade à vontade do Pai. É por isso que Hebreus 9:14 diz que Cristo se ofereceu ao Pai pelo Espírito Eterno. A cruz não foi apenas ato físico, foi ato espiritual. Foi o Espírito sustentando a humanidade de Jesus no momento em que a carne clamava por uma saída. E se o próprio Filho Eterno dependeu do Espírito para atravessar Getsêmani, você acha que você vai atravessar seus Getsêmanes pessoais pela força da sua determinação? Seu Getsêmani pode ser um diagnóstico médico que chegou sem aviso. Pode ser a descoberta de uma traição que desfaz em horas o que levou anos para construir. Pode ser o luto de um filho que escolheu um caminho que te parte por dentro. Pode ser a falência de um projeto no qual você investiu tudo. Em todos esses momentos, a mesma pergunta se apresenta: quem vai governar agora? O desespero, a amargura, o porquê Deus, que paralisa, ou o Espírito que intercede e sustenta e guia para dentro, não para fora, da vontade do Pai?
E aqui é onde o governo do Espírito Santo se distingue de qualquer outra filosofia de vida. O estoicismo diz: controla suas emoções. A psicologia diz: processe suas emoções. O Espírito Santo diz: traz suas emoções para mim e eu as redireciono para o Pai. A diferença não é teórica, é transformacional. Romanos 8:28 é um dos versículos mais citados da Bíblia, muitas vezes de forma superficial. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o contexto imediato desse versículo é crucial. Antes, nos versículos 26 e 27, Paulo acabou de falar sobre o Espírito intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, conforme a vontade de Deus. E aí vem o versículo 28. A razão pela qual todas as coisas cooperam para o bem não é que Deus magicamente reorganiza eventos. É que o Espírito, que conhece a vontade de Deus e intercede conforme essa vontade, está ativo dentro de você, conduzindo até o sofrimento em direção ao propósito. O versículo 28 não é promessa de que sua vida vai ser boa. É promessa de que, sob o governo do Espírito, nada na sua vida fica desperdiçado. Nem as perdas, nem os erros, nem as traições que você não merecia, nem os anos que pareceram infrutíferos. Tudo, absolutamente tudo, nas mãos do Espírito que governa, se torna material de transformação. Mas isso só funciona se o Espírito governa de fato. Se você toma de volta o controle no meio da dor, o que é o impulso mais natural do ser humano, você tira a dor do governo do Espírito e a coloca de volta no governo da carne. E a carne não sabe o que fazer com a dor, exceto fugir dela, anestesiá-la ou canalizá-la em direção a alguém. É por isso que tantas pessoas saem de momentos de crise mais amargas do que entraram. Não porque a crise foi grande demais, mas porque atravessaram a crise sem o Espírito no governo. Tomaram de volta o controle quando mais precisavam de um governante que conhecia o fim desde o princípio. Isaías 40:31 promete que aqueles que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Mas a palavra esperar, em hebraico, kawá, não significa inatividade passiva. Significa entrançar, como fios que se entrelaçam com cordas mais fortes. É a imagem de uma vida que se entrelace à vida de Deus, a ponto de a força que sustenta não ser mais a sua própria. Quando o Espírito governa, você não apenas suporta, você sobe. Não porque você seja forte o suficiente para subir, mas porque você se entrelaçou a quem é forte o suficiente para te levantar. Se você chegou até aqui com honestidade, provavelmente há pelo menos uma área específica da sua vida que o Espírito está iluminando agora. Uma zona onde você reconhece que ainda governa. Uma relação onde você ainda controla. Um hábito onde você ainda resiste. Uma decisão que você está adiando porque sabe que a resposta que o Espírito daria não é a que a carne quer executar. Esse é o ponto de mudança. Não quando você se sente pronto. Não quando as circunstâncias melhoram. Não quando você atingir um nível de espiritualidade que considere suficiente para se render. O ponto de mudança é agora, nessa tensão, com essa verdade iluminada. O apóstolo Pedro escreveu uma carta a crentes dispersos, perseguidos, vivendo em culturas hostis à fé. E em 1 Pedro 1,13, ele diz algo que parece simples, mas que é um convite radical. Ceni os lombos da vossa mente, sede sóbrios e esperai plenamente na graça que vos é trazida. A imagem dos lombos cingidos é de alguém que recolhe as roupas soltas para se preparar para a ação, para a marcha, para não tropeçar no que está pendente. Pedro está dizendo: organize sua mente, recolha o que está solto, esteja pronto para mover. E a direção do movimento não é para dentro de si mesmo, em mais introspecção. É para a graça. Esperai na graça.
não na sua capacidade de mudar, na graça que o Espírito traz, porque é a graça do Espírito que produz em você tanto o querer quanto o efetuar. Filipenses 2:13. Não só a capacidade de fazer, mas o próprio desejo de fazer. Isso é transformação de nível profundo. Quando o Espírito governa de verdade, ele não só muda o que você faz, ele muda o que você quer. E mudança de desejo é mais profunda do que mudança de comportamento. Você pode mudar comportamento pela força de vontade por um período. Mas quando seus desejos são transformados, a mudança de comportamento se torna natural, não forçada. Pense em Paulo antes e depois de Damasco. Antes, ele tinha desejo sincero de servir a Deus. Ele era zeloso, rigoroso, irrepreensível segundo a lei, Filipenses 3:6. Mas o governo era dele, sob a lógica religiosa do mérito e da pureza por esforço próprio. Depois de Damasco, o mesmo nível de intensidade, mas o governante mudou. E Paulo passou a dizer em Filipenses 3:7-8 que tudo que antes era ganho, ele considera perda e mais. Considero tudo como perda por excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Não é que ele ficou menos apaixonado, ficou mais. Mas a paixão agora estava sob outro governo, movida por outro motor, direcionada por outra bússola. Antes, eu para Deus. Depois, Cristo em mim para Deus. A diferença muda tudo. Quantas pessoas estão exaustas na vida cristã porque ainda estão operando no modelo do eu para Deus? Tentando fazer o suficiente, ser o suficiente, orar o suficiente, servir o suficiente, enquanto o Espírito está esperando que elas parem de tentar e comecem a receber. Parem de correr e comecem a ser conduzidas. Parem de performar santidade e comecem a habitá-la, porque o santo que as habita a produz. João, o apóstolo amado, no Apocalipse, quando está em Patmos, exilado, idoso, completamente isolado de tudo que conhecia, diz uma frase em Apocalipse 1:10, que é um mapa de onde ele estava quando recebeu a revelação. Fui arrebatado pelo Espírito no dia do Senhor. Não foi João que produziu a visão. O Espírito o arrebatou. O verbo grego egenomen pneumati, literalmente tornei-me em espírito. João se deslocou do natural para o espiritual, não por esforço, mas por rendição à operação do Espírito. E foi nesse estado de rendição, no exílio, longe de tudo, que João recebeu a maior revelação profética da história. O que parecia ser o fim de sua utilidade, prisão, exílio, velhice, isolamento, se tornou o contexto para a revelação mais extraordinária já dada a um ser humano. O Espírito opera assim. Ele não precisa de condições perfeitas, ele precisa de rendição real. E muitas vezes é exatamente no que parece ser a situação mais desfavorável que ele se manifesta com maior poder e clareza. Porque quando tudo o que dependia de você foi removido, o que resta é só ele. E quando só ele resta, fica impossível confundir a fonte. Chegamos ao momento mais sério desta mensagem, não o mais emocional, o mais sério. Porque o que precisa ser dito agora não é para inflamar sentimento, é para provocar decisão. E decisões reais não acontecem em ondas de emoção, acontecem em momentos de lucidez diante da palavra. O Espírito Santo não está disputando o controle da sua vida com você. Ele não força a entrada em nenhuma área onde não é convidado. Ele convence, ilumina, confronta, mas não coage. E isso significa que você pode viver a vida inteira com o Espírito habitando em você, sem jamais ter entregado o governo real. Você pode morrer cheio de dons e vazio de transformação, cheio de conhecimento bíblico e vazio de rendição genuína. Isso não é condenação, é urgência pastoral. Porque o tempo que você tem para viver sob o governo do Espírito é este, aqui, nesta vida. Não há segunda oportunidade depois.
Não há estágio intermediário onde você vai aprender a se render. O que você for em matéria de rendição ao Espírito, você constrói agora, com cada escolha, cada dia, cada momento de pressão e cada momento de paz. Jesus disse em João 16:7, algo que os discípulos não conseguiram processar na hora. Convém que eu vá, porque se não for, o Consolador não virá a vós. Convém. É vantajoso. É melhor. Era melhor para eles ter o Espírito dentro do que ter Jesus ao lado. Não porque Jesus seja menos, mas porque o Espírito dentro opera de uma forma que o Jesus ao lado não operava. Ele acessa o que está no interior. Ele ilumina o que está escondido. Ele transforma o que está enraizado. Ele guia do centro para fora. E Jesus prometeu em João 16:13, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Toda a verdade. Não só a verdade teológica que você aprende estudando, mas a verdade sobre você mesmo que só o Espírito pode revelar. A verdade sobre seus motivos, sobre seus medos, sobre suas ilusões, sobre quem você realmente é quando não há plateia. O Espírito não foi enviado para você se sentir bem. Foi enviado para te guiar em toda a verdade. E a verdade, às vezes, é incômoda antes de ser libertadora. Aqui está o caminho prático de transformação que a palavra indica, não como checklist religioso, mas como pastoreio real para quem está disposto a mudar. Em primeiro lugar, você precisa parar de administrar a sua vida e começar a entregá-la. Existe uma diferença entre pedir a Deus que abençoe suas decisões e pedir ao Espírito que tome as decisões por você. A primeira é gestão religiosa, a segunda é rendição real. Em segundo lugar, você precisa proteger os espaços de silêncio onde o Espírito pode falar. Não há governo sem audiência. Se a sua vida está tão preenchida de ruído, digital, relacional, emocional, que você nunca para ouvir, o Espírito está falando, mas você não está posicionado para receber. Isso não é falta de espírito, é falta de postura. Em terceiro lugar, você precisa tratar a palavra de Deus como instrumento do Espírito, não como conteúdo religioso para consumo. O Espírito e a palavra operam juntos. Ele não vai guiá-lo em direções que contrariam o que ele mesmo inspirou. E quando a palavra ilumina algo em sua vida que precisa mudar, a resposta que o Espírito aguarda não é "vou tentar", é "sim, Senhor". Em quarto lugar, e este talvez seja o mais difícil, você precisa parar de confundir o conforto da carne com a paz do Espírito. A paz que o Espírito dá, segundo Jesus em João 14:27, é diferente da paz que o mundo dá. A paz do mundo é ausência de conflito externo. A paz do Espírito é presença de Deus no meio do conflito. Você pode estar em guerra por fora e em paz por dentro, porque o governante interno não está perturbado com o que perturba a carne. A mulher com o fluxo de sangue em Marcos 5 viveu 12 anos assim, ritualmente impura, socialmente excluída, financeiramente destruída, medicamente sem esperança. E ela tomou uma decisão radical, que não era logicamente segura. Entrou numa multidão quando não deveria, se aproximou de alguém quando a lei a proibia, tocou quando tocar significava contaminar, e tocou a borda do manto de Jesus. E o texto diz que na mesma hora a fonte do seu sangue secou. Jesus sentiu que virtude havia saído dele e perguntou quem o havia tocado. E ela, temendo e tremendo, caiu diante dele e disse toda a verdade. E Jesus não a corrigiu pela presunção. Ele a chamou de filha, o único registro nos evangelhos de Jesus usar esse termo com uma mulher, e disse: "A tua fé te salvou, vai em paz". Essa mulher não tinha teologia sofisticada, não tinha um plano de 10 passos. Tinha uma convicção simples e desesperada: se eu apenas tocar a orla do seu manto, serei curada. E ela agiu conforme essa convicção, contra tudo que a sociedade, a lei e a lógica diziam.
E o Espírito de Deus respondeu àquela rendição desesperada com cura imediata e completa. Você não precisa de mais conhecimento para se render. Você precisa da mesma decisão que ela tomou. Me aproximo, mesmo que eu não devesse, mesmo que eu não seja suficiente, mesmo que eu não mereça, porque aquele que governa quando me rendo é infinitamente maior do que tudo que me governa quando retenho o controle. Esse é o convite do Espírito agora, não depois que você resolver o problema, não quando você estiver em paz com tudo. Agora, com tudo que está em aberto, com tudo que ainda dói, com tudo que ainda não faz sentido, entrega o governo. Diz com a boca e com a vida: não serei mais o senhor da minha própria existência. E o que acontece quando o Espírito assume o controle? A resposta não é uma lista de bênçãos, é uma pessoa transformada, é uma vida que começa a produzir o que nunca poderia produzir sozinha. É uma paz que não depende de circunstância. É um amor que não depende de merecimento. É uma fé que não naufraga na tempestade porque está ancorada em quem governa o vento e o mar. E aquele que vos chama é fiel e também o fará. 1 Tessalonicenses 5:24. Ele chamou. Ele é fiel. E o que ele prometeu produzir em você quando lhe é dado o governo real, ele produzirá. Não pela força da sua vontade, mas pelo poder do Espírito que habita em vós.